Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Gostaria de agradecer a oportunidade. É um prazer estar com os irmãos mais uma vez aqui. Encontraram? Digam amém? Amém. Amém. Diz-nos assim: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-nos? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: ama-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras mais moço te cingias a ti mesmo, e andava por onde querias, mas quando já fores velho estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queres. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostaram também sobre o seu peito e dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e que será deste? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importe a ti? Segue-me tu. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o texto de João fala-nos de um episódio triste, mas fala-nos de um episódio de milagre que aconteceu no relacionamento entre Jesus e os discípulos. Como o texto que nós vimos que já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos. Mas se a gente voltar lá no início do Evangelho de João, no chamado dos discípulos, a Bíblia vai nos mostrar dizendo que Pedro e Tiago estavam trabalhando, assim como João, e outro dos discípulos, quando Jesus os encontrou, ele disse, eles estavam trabalhando, eles eram pescadores, encontrou eles nos barcos, limpando as redes, e disse assim, vem e segue-me, e eu vos farei pescadores de homens.
E aí então, aqueles discípulos largaram as redes, largaram os seus barcos, largaram o pai, largaram a profissão que tinha e seguiram um caminho atrás do Senhor. Mas quando a gente entra para o texto de João 21, a gente olha para os discípulos após estar passando por um momento de tristeza, de decepção, podemos até dizer de um início de depressão. Eles começam então a se angustiar, porque o mestre com quem eles andavam já não estava mais fisicamente com eles. Aquela glória, aquela fama que eles tinham, agora já não mais os acompanhava, porque no início eles eram os 12 homens de Jesus. No início eles eram aquele que andava junto, eles eram chegados, daqueles que arrastavam as multidões. Naquele início eles eram as pessoas que acompanhavam, aquele que estava na moda, que estava com os holofotes virados para eles. Mas quando aquela glória, aquela honra, aquele resplendor saiu de perto deles, eles entraram numa fase de abatimento e tornaram a fazer aquilo para onde eles tinham sido tirados por Jesus, porque eles retornaram para ser pescadores de peixe, e Jesus tinha dito para eles: eis que eu vos farei pescadores de homens. Jesus olha para a minha vida e para você nesta manhã e nos pergunta: qual é o nosso olhar para a nossa vida passada? Será que a gente quer cair na transgressão que caiu Pedro, Tiago e João e voltar a pescar peixes? Ou nós queremos olhar para o nosso Senhor e dizer: Senhor, eu aceito o chamado que o Senhor estabeleceu para a minha vida, eu quero ser pescador de homens. Aleluia! Porque ser pescador de homens, quando a glória, o resplendor, a majestade está brilhando, está tudo concorrendo para o seu bem, é fácil. Meu Deus! Mas agora a situação virou. Os judeus estavam perseguindo, eles andavam escondidos de casa em casa. Se dissesse que era servo de Jesus, que era discípulo de Jesus, corria o risco de ser preso e de ser morto. Neste momento de perseguição, eles voltaram para o caminho em que eles estavam. Jesus está dizendo para você: olha, na hora da luta, da prova e da adversidade, persevere no chamado que o Senhor colocou você. Persevere no caminho para o qual Jesus tem te chamado, porque há uma recompensa da parte do Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Mas talvez você olhe para mim, olhe para o texto e pense assim: eu pisei na bola, eu voltei a pescar peixe. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eita Deus! Aqueles homens voltaram a pescar peixe. E ficaram, e pescaram a noite toda. E não conseguiram nada. Sabe por quê? Porque não existe nada de bom de onde Jesus nos tirou. Quando Jesus tira Pedro e Tiago de João de cima de um barco, pescando peixe, Jesus tinha algo melhor preparado para eles. Aleluia! Aleluia! Se você imaginar de uma certa forma, Glórias a Deus! aqueles homens, eles eram empresários. O pai era pescador. Eles tinham empresa de pescaria, mas eles largaram tudo para servir a Jesus. Glória a Deus, aleluia! Eles eram peritos naquilo. Se tinha uma coisa que Pedro, Tiago e João sabiam, era pescar. Eles sabiam as horas da pesca, sabiam o jeito de manejar as redes, o local certo para colocar o barco e lançar as redes ao mar. Mas eles passaram a noite inteira pescando e não apanharam nada. Sabe por quê? Deus estava querendo ensinar a eles que Jesus tinha tirado eles de lá e o lugar deles não era lá. Quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, ele estava no deserto, mas ele estava fazendo aquilo que Deus o tinha chamado, passando por jejum e oração para ser tentado pelo diabo. A Bíblia nos diz que Adão, com todas as condições favoráveis, tinha comida, tinha bebida, tinha uma bela mulher, fraquejou no paraíso, mas Jesus venceu no deserto porque estava fazendo a vontade do Senhor. Deus tem chamado a mim e a você para olhar para a vida dos discípulos e entender que não adianta voltar para a vida regressa que nós tínhamos, porque lá naquilo que a gente era bom, o diabo consegue derrotar a gente. Mas quando o Filho de Deus encontra a gente no barco e olha para a nossa vida e diz: é aqui que você vai lançar a tua rede, a glória de Deus se manifesta. Glória a Deus! Aleluia! Eles eram bons no que eles faziam, mas não adianta de nada a gente ser bom se o Senhor não estiver conosco. É Deus, é verdade. Eles tentaram, não deu nada. Mas quando Jesus disse para ele: lançai a rede do lado do barco,
A rede veio cheia de 153 grandes peixes. Glórias a Deus. E aí eles percebem que era o Senhor quando eles viram um milagre. Porque às vezes os nossos olhos ficam fechados. A gente está num momento de prova e dificuldade e parece que a gente não consegue ver Jesus na frente do nosso barco. Parece que a gente se esquece que tem um Senhor guiando e orientando as nossas vidas. Você diz, Deus, por que a minha vida trilhou por esse caminho? Por que eu fui para cá? Mas Deus diz assim que Ele continua sendo o Senhor da tua vida, mesmo que você não esteja enxergando. Ele continua dirigindo os teus passos. Ele é o pastor que nos conduz pelos caminhos verdejantes, pelos pastos, para nos conduzir às águas tranquilas. Glória a Deus. E aí eles voltam. E quando eles voltam e eles chegam na praia, tem peixe assado e tem pão pronto. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus estava dizendo para eles, falou assim, olha, vocês voltaram para a vida da qual eu tirei vocês de lá. E agora, vocês não conseguiram nada, pescaram porque eu mandei lançar a rede e enviei os peixes. E quando eles chegam na praia, Jesus mostra para eles, fala assim, ó, tá vendo isso aqui? Eu não preciso de vocês para providenciar pão e peixe. Vocês não precisam pescar peixe, porque peixe eu tenho para dar a vocês. Glória a Deus. O que vocês precisam é andar no centro da minha vontade. Eu chamei vocês para pescar em homem. O peixe material eu proponho, o peixe material eu ponho aqui na mesa. Se você estiver fazendo aquilo que eu chamei você para fazer. Glória a Deus. Eita, Jesus. Quando o crente se encontra no centro da vontade de Deus, ele depende do Senhor e ele não vive de pão e nem de água, mas a palavra que provém do trono. O maná de Deus desce do céu quando a gente se encontra no centro da vontade de Deus para saciar a nossa vida e a nossa alma. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado. Mas quando a gente Deus retrocede, irmão, tremendo. e a gente se encontra com Jesus, a gente tem um problema. Primeiro, a gente tem vergonha. Ninguém gosta de voltar atrás. Ninguém gosta de pisar na bola. E aí você se encontra com Jesus. Imagina, irmão. Quando Pedro negou a Jesus, a Bíblia diz que quando o galo cantou e Pedro tinha negado 3 vezes, Jesus olhou para Pedro e Pedro olhou para Jesus. Você consegue imaginar aquele olhar, um olhando no olho do outro, e Pedro sabendo em si que tinha negado a Cristo, e Cristo dizendo para ele, eu te avisei que ia acontecer. E a Bíblia diz que Pedro saindo chorou amargamente. E aí ele teve um encontro, quando Jesus se manifesta a primeira vez, ele manda um recado para os discípulos. Ele diz assim, vai dizer aos meus discípulos e a Pedro que eu vou adiante deles para Galiléia. Quando Deus mandou, quando Jesus falou com a mulher e mandou o recado e especificou o nome de Pedro, Jesus estava dizendo, olha, lembra ele que eu sei que ele me traiu, mas que eu amo e que eu quero ver lá na frente. Eu quero encontrar com ele lá, porque eu escolhi ele para ser pescador de homem, não abrir mão dele. Mas quando Jesus mandou o recado, a obra não ficou completa no coração de Pedro. Ainda tinha uma culpa que batia lá dentro. Ainda tinha uma dor que batia lá dentro. E Deus marcou aquele encontro para restaurar a vida de Pedro. Quando eles se sentam para comer, ninguém falava nada porque sabiam que era Jesus. E Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E aí o texto diz que ele diz, eu te amo. Jesus pergunta a segunda vez, Pedro diz, eu te amo, Jesus. Na terceira vez, Jesus diz assim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Mas Pedro ficou triste porque foi a terceira vez que Jesus perguntou para ele. Irmão, eu sou casado. Se a minha esposa me perguntar se eu amo ela, eu vou dizer que amo. Mas se ela insistir na pergunta, irmão, eu vou ficar triste, porque eu vou pensar o que ela não está acreditando no que eu falei da primeira vez. E eu imagino que Pedro se sentiu mais ou menos assim. Mas quando Jesus olha para ele naquela terceira oportunidade, talvez Pedro tenha lembrado, falou, olha, eu neguei ele 3 vezes, por isso que ele me perguntou. Naquela oportunidade, quando ele disse assim, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo, era como se Pedro estivesse dizendo a Jesus, Jesus, tu me conheces do mais profundo e íntimo do meu coração e da minha alma. Tu sabes que eu te amo, mas tu sabes que eu sou falho. Quando o negócio aperta, quando o negócio ficou difícil, eu espanei, eu pulei fora. Mas Jesus, tu sabes que eu te amo, tem misericórdia de mim. E Jesus disse assim, olha Pedro, eu confirmo aquilo que eu te disse lá no início para ser pescador de homem. Vai